Estamos hoje na última carta das 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Estamos no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Como você sabe, 7 é o número da totalidade, então são 7 cartas. A totalidade, então, da palavra de Jesus à sua igreja aqui no Apocalipse. 7 igrejas, mas representando toda a igreja de Jesus, não apenas estas igrejas locais aqui, dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, mas toda a igreja de Jesus ao longo da história, inclusive essa igreja que se reúne aqui hoje à noite. Então a palavra de Deus vem ao anjo da igreja em Laodiceia. Eu leio o Apocalipse 3 a partir do verso 14. Apocalipse 3,14, diz assim, palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, além de tudo quanto já recebemos de Ti nessa noite, pedimos-Te que nos dês também a Tua palavra, que abras os nossos olhos e que sopre nos nossos ouvidos para ouvirmos o Teu Espírito, falando à nossa comunidade e falando a cada um de nós. Te pedimos assim com gratidão, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Das 7 cidades e das 7 igrejas, a cidade de Laodiceia e também a igreja de Laodiceia é provavelmente a mais rica de todas as igrejas. Laodiceia é uma cidade rica, diferentemente, por exemplo, de Filadélfia. A cidade de Filadélfia tem uma igreja que é pobre, a cidade de Laodiceia tem uma igreja que é rica. Por exemplo, lá pelo ano 60, houve um grande terremoto ali na Ásia, onde hoje é a Turquia, e as cidades foram reconstruídas com dinheiro do Império Romano. Roma mandou muito dinheiro para a Ásia para reconstruir as cidades após o grande terremoto ali do ano 60. Menos para a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia se orgulhava de não ter precisado do subsídio financeiro romano para se reconstruir. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha, por exemplo, um centro financeiro. Se tivéssemos um centro como Wall Street, por exemplo, ou tivéssemos um centro financeiro, naquela época, Laodiceia seria um grande centro financeiro, um comércio muito abundante. A indústria têxtil, muito próspera, uma indústria têxtil que comercializava com toda a Ásia. Eles tinham não apenas a condição de fazer os tecidos, mas também tinha moda de Laodiceia, tinham tintas, cores, eles eram tendência, devia ter uma Laodiceia Fashion Week lá naquela época. Eles tinham também boa medicina, porque tinham um remédio para os olhos, que hoje chama colírio para nós, mas chamava-se colírio.
E eles tinham também um sistema de água. Eles tinham aquedutos muito bem desenvolvidos. Eles captavam águas, por exemplo, da cidade de Colossos, a 10 quilômetros, e da cidade de Hierápolis, a 15 quilômetros. Então você imagina, naquela época, fazer 25 quilômetros e mais de aquedutos, e ainda abastecer toda uma cidade. A cidade de Laodiceia era extraordinária. Por exemplo, em Colossos a água era fria. Se fosse verão, você podia ir para Colossos. A água era fria, refrescava. No veraneio você ia para Colossos. No inverno, você iria para Hierápolis, que eram as águas quentes. As estações termais ficavam lá em Hierápolis. E tanto de Colossos quanto de Hierápolis, Laodiceia captava água e tinha o seu sistema de distribuição. Esse versículo aí do capítulo 3, o 17, as expressões de Jesus lendo o coração, o ethos dessa cidade de Laodiceia, lendo a mentalidade da cidade, o espírito da cidade. Jesus diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não é uma figura apenas, é uma palavra literal, é um discernimento de Jesus desta prepotência da cidade de Laodiceia, dessa arrogância, dessa pretensão de autossuficiência que quase que invariavelmente acompanha o rico. O rico, geralmente, assim é descrito na Bíblia Sagrada, é prepotente, arrogante e é pretensamente autossuficiente. Entretanto, Jesus diz: só que você é cego, só que você está nu, só que você tem uma água que é podre, e só que você é pobre, miserável e digno de compaixão, diz Jesus a esse anjo da igreja em Laodiceia. Você tem uma indústria têxtil, mas você, Laodiceia, está nua. Você tem ótima medicina e remédio para os olhos, mas você mesma é cega. Você tem um centro financeiro rico, mas você é pobre e miserável. E a sua água dá ânsia de vômito. Há uma interpretação de alguns que tentam dizer que Jesus está solicitando que a cidade se posicione, porque a crítica é que ela seria nem fria, nem quente, é morna, é no meio do caminho, ela é conveniente. Mas eu não acredito que ele esteja falando isso, porque Jesus já dissera: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não está posicionado com Jesus, já está posicionado contra Jesus. Para mim parece que é bem simples, que ele está dizendo assim: olha, você pega água fria de Colossos e água quente de Hierápolis, e a sua água é podre, a sua água, ela não é nem quente nem fria, a sua água não presta para nada, ela na verdade me dá ânsia de vômito, que era a fama da água da cidade de Laodiceia. Em outras palavras, essa igreja de Laodiceia e essa cidade de Laodiceia são como que uma única identidade, assim, de mentalidade coletiva. A igreja se encaixa perfeitamente na cultura da cidade. Uma cidade rica, uma cidade prepotente, uma cidade autossuficiente, ao mesmo tempo uma igreja rica, uma igreja prepotente, uma igreja autossuficiente. Jesus está dizendo: você sequer percebe que você me deixou do lado de fora. Você sequer percebe que eu não estou mais aí com você. Você sequer percebe que não tem mais ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Você não percebe que você está cega, porque você se apegou demais àquilo que é muito concreto, que é muito visível, que é muito explícito, e você está confundindo a sua prosperidade material, o seu estilo de vida confortável, a sua possibilidade de desfrutar das coisas da terra com prosperidade espiritual. Você está confundindo o seu bem-estar na dimensão física material com a qualidade da sua dinâmica espiritual.
mas o que você não enxerga é que a sua vida e a sua dinâmica espiritual é absolutamente oposta a tudo que você enxerga na sua realidade material. A sua riqueza na dimensão espiritual é miséria, é pobreza, e você não é rica, você é digna de compaixão. A sua boa medicina e o seu remédio para os olhos, que pode curar muita gente, mas para a dinâmica da vida espiritual, você é cega, você não enxerga nada. A sua indústria têxtil não veste a sua nudez vergonhosa. E eu estou do lado de fora, com ânsia de vômito dessa água podre que você distribui, em vez de ter água viva dentro de você. Agora, isso que acontece com Laodiceia é muito próprio do que acontece com a gente numa cidade como São Paulo, porque São Paulo é uma grande Laodiceia. São Paulo é uma grande Laodiceia. São Paulo é rica. São Paulo é uma cidade de primeiro mundo. Eu me lembro, há alguns anos, a Folha de São Paulo publicou matéria de página inteira, 25 de janeiro, e a manchete era a seguinte: a única cidade do primeiro mundo que aceita o real como moeda aniversaria hoje. E acredito que havia razão naquilo ali. São Paulo é uma cidade de primeiro mundo. São Paulo é rica, São Paulo tem hospitais de primeiríssima linha, o Brasil inteiro vem para São Paulo, busca da sua medicina. São Paulo tem uma estrutura urbana invejável. São Paulo tem uma indústria e um comércio que traz gente de tudo que é lugar do Brasil. Nós temos aí a nossa 25 de março, né? Laodiceia devia ter uma 25 de março aí qualquer. Nós temos os shopping centers se multiplicando na nossa cidade, em cada canto da cidade, mais um shopping center. São Paulo é uma grande Laodiceia, mas uma Laodiceia nua, uma Laodiceia cega, uma Laodiceia com água podre, quando tem água. E uma cidade que tem nas suas ruas miseráveis, dignos de compaixão, e pobres. Isso que acontece com Laodiceia acontece com São Paulo e acontece com todo mundo que dá as costas para Deus. O que eu acho muito interessante é a lógica de todo o simbolismo bíblico. Quando você pega Gênesis capítulo 2, o versículo 25, você lê ali que o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas em Gênesis capítulo 3, o versículo 7, está dito que o homem e a mulher estão nus e correm com medo de Deus para que se escondam e pegam folhas para tecer roupas e para cobrir a sua nudez. Ora, o que acontece entre Gênesis 2, 25, que eles estão nus e a nudez não causa vergonha, e Gênesis 3:7, que eles estão nus e a nudez é motivo de vergonha? Acontece uma conversa entre a mulher, o homem e a serpente. E a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, é descrita como um animal nu. Se você ler Gênesis 3:1, diz assim: a serpente era o bicho mais astuto. A serpente é o bicho da astúcia, da malícia. E a palavra que é usada para falar a respeito de astúcia e malícia é a mesma raiz da nudez. O que acontece é quando o ser humano está nu, mas não se envergonha, e depois está nu, mas tem vergonha, é que a primeira nudez era a nudez da pureza, a segunda nudez é a nudez da serpente. Eles estão serpentizados. Agora eles não são mais a imagem e semelhança de Deus. Agora eles são muito parecidos com a serpente. E o que é ser muito parecido com a serpente? É andar com a barriga no chão. Porque essa é a maldição de Deus para a serpente em Gênesis 3,14. Você é maldita.
E agora você vai andar rastejando, arrastando o seu ventre no pó. Você vai comer poeira. Você agora vai ser química pura, biologia pura. E aí é muito interessante quando Adão e Eva, os nossos ancestrais, os nossos pais ancestrais, eles também se tornam terra pura. E também arrastam a sua barriga no pó e no chão. E são fixados a essa realidade material do pó da terra. Por quê? O que nós somos? Nós somos pó da terra, sobre quem Deus soprou fôlego da vida. Deus soprou o seu espírito, o seu ruar, o seu fôlego, o seu vento. Mas à medida em que nós damos as costas para Deus, o que sobra em nós é pó. É matéria pura, é química pura. O que sobra para nós é o mundo dos sentidos. O mundo percebido pelos sentidos, os sentidos físicos. E há quem duvide, inclusive, de que exista algo além dos sentidos físicos. Nós corremos o risco de nos serpentizarmos tanto, ou nos deixarmos serpentizar tanto, que também arrastamos o ventre no chão. De deixarmos Deus tão distante, de ignorarmos tanto o mundo do Espírito de Deus que nos dá vida, e que nós nos tornamos terra pura, terrosos, apenas terrosos, sem fôlego. Eu tenho um amigo que o filhinho dele devia ter uns 4, 5 anos de idade, perguntou para ele: pai, o que é espiritual? E eu falei: e aí, como é que você respondeu para um garotinho de 5 anos o que é espiritual? Ele falou: olha, Ed, na hora que me ocorreu foi dizer o seguinte: ó, meu filho, no mundo tem coisa que a gente pega e coisa que a gente não pega. As coisas espirituais são as que a gente não pega. Ele entendeu? Falou que entendeu. Eu falei: então tá bom. Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Nós, quando estamos distantes do mundo de Deus, nós temos dificuldade com as abstrações e com o mundo do Espírito de Deus. Nós somos seres presos ao que é concreto, né? Por exemplo, onde eu tenho que adorar? É nesse monte ou em Jerusalém? É em espírito e em verdade, senhora. Não, mas eu precisava de um lugar. Não, é todo lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Não dá para você tornar isso mais concreto um pouco? Não dá para você me arrumar um lugar, um dia? Não dá para você me dizer o que eu tenho que fazer? Se eu acendo vela, se eu subo escada de joelho, se eu canto? Senhora, é em espírito e em verdade, é no coração. Eu não posso... Porque o mundo do espírito é um pouco assim. Por exemplo, se eu falar assim: as mulheres decentes da IBAB, elas usam saia abaixo do joelho. É fácil, né? Só ficar ali na porta olhando, tá? Acima do joelho, visitante pagã. Senta para cá. Abaixo do joelho de Jesus. Senta para cá. Mas a gente fala assim: bom, o que é viver de maneira decente? Da consciência sua. É fácil, por exemplo, dizer assim: ó, você tem que trazer 10% do seu dinheiro para a igreja, todo mês. Aí você diz assim: não é 10% do seu dinheiro para a igreja todo mês. O nome do jogo não é dízimo, o nome do jogo é generosidade, solidariedade, é compaixão, é partilha, é comunhão. Esse é o nome do jogo. Não, mas quanto é? Você decide, está na sua consciência, é do seu coração. A gente prefere aquilo que é mais concreto, porque a gente é muito da terra. A gente é muito preso às coisas dos sentidos. Por isso é que Jesus vai dizer o seguinte para nós: olha, não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. E ele não está falando de tesouros que são da terra e tesouros que são do céu. Vida espiritual é tesouro do céu, carro é tesouro da terra. Não, Jesus não está fazendo distinção entre tesouros, ele está fazendo distinção entre cofres. Tem um cofre que está no céu e tem um cofre que está na terra. No e na.
não é do e da. Todos os nossos recursos, eles podem ser iluminados pela dimensão da vida do Espírito. Inclusive o nosso corpo, que é terra, pode ser iluminado, experienciado, vivido, vivenciado, iluminado pela vida do Espírito que atua em nós. Por isso é que Paulo escreve aos Colossenses dizendo, olha, não pensem apenas nas coisas da terra, pensem nas coisas do alto, nas coisas do céu. Pensem no mundo do Espírito de Deus, porque a vida de vocês está em Cristo, escondida em Deus. Então vivam, disse Paulo aos Filipenses, a cidadania na terra, com a perspectiva da eternidade, do mundo, da vida e do Espírito de Deus. Mas a palavra mais extraordinária de Paulo é Filipenses capítulo 3, quando ele diz que os inimigos da cruz, que não têm a Jesus como seu Deus, eles têm um Deus também. E o Paulo diz, os inimigos da cruz têm um Deus, e o nome desse Deus é ventre. Ventre. Serpentizados são muito agarrados ao pó, ao mundo do concreto e às coisas do aqui e do agora, e não conseguem se ver livres do aqui e do agora, e portanto confundem a prosperidade do aqui e do agora, o conforto do aqui e do agora, com um bem-estar que transcende o aqui e o agora. Esse é o grande pecado da igreja de Laodiceia. Eu tenho dinheiro, eu tenho medicina, eu tenho onde dormir, eu tenho casa, eu tenho tudo, então eu estou bem. E Jesus vem e diz assim, não, você está muito mal, porque você pode estar bem numa dimensão da sua vida, mas falta praticamente tudo para você. Aí Jesus se oferece para essa igreja, e Jesus a convida para integrar as duas dimensões, porque se existe um pecado que é absolutizar o pó da terra, existe outro pecado que é absolutizar o mundo do espírito, como se nós vivêssemos na espiritosfera. Nós não vivemos na espiritosfera, nós vivemos aqui. Nós seres humanos somos pó da terra e fôlego da vida. E essas duas dimensões precisam estar integradas. E como é que Jesus chega para essa igreja e convida essa igreja que está com o ventre arrastando-se pelo chão para integrar as duas dimensões? Jesus aparece para essa igreja de três maneiras, ou com três figuras, ou com três metáforas. Primeiro, ele é um caixeiro viajante. Você imagina um comércio maravilhoso de Laodiceia, entra Jesus na cidade com a sua malinha, monta uma banquinha na 25 de março lá da Laodiceia, e ele começa a vender. E ele diz, venha comprar de mim. Venha comprar de mim, eu também tenho roupa para vender. Eu também tenho vestes para vender. Vestes brancas. Eu também tenho riqueza para vender. Ouro puro. Eu também tenho um remédio para vender. Eu tenho um colírio. E se você pegar do meu remédio, você realmente vai enxergar. Se você se vestir com a minha roupa, realmente você vai cobrir a vergonha da sua nudez. Lembra lá do primeiro casal? Está nu e com vergonha. Jesus está dizendo, eu posso cobrir a vergonha da sua nudez. Eu posso fazer você enxergar Laodiceia cega. Mas a grande questão é que Jesus não oferece apenas produtos diferentes no mercado de Laodiceia. Ele oferece uma lógica diferente para o mercado de Laodiceia. Porque esse caixeiro viajante que entra em Laodiceia é aquele descrito em Isaías capítulo 55, onde o profeta diz assim, venham todos, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite, sem dinheiro e sem custo. Isso é uma novidade. Isso aqui sabota qualquer sistema financeiro de opressão.
O reino de Deus não é o reino da competição, do consumo desenfreado. O reino de Deus não é o reino darwinista da sobrevivência do mais forte, do mais apto, do mais rico. O reino de Deus não é esse comércio antropofágico que alguns vão engordando, essa maldita Laodiceia padrão FIFA que é podre. Laodiceia é padrão FIFA podre. Nós estamos vendo o que é padrão FIFA. A gente queria um Brasil padrão FIFA. Está aí o Brasil padrão FIFA. Está aí a FIFA. Essa vergonha, esse escárnio do pobre, do miserável. Gente na rua, digna de compaixão, pobre, miserável. E um mercado financeiro bombando para meia dúzia. E Jesus diz, vocês não entenderam. A realidade da vida humana não é construída pela competição, é construída pela generosidade. A vida não é conquista, a vida é dádiva. Vocês podem entender de comércio, mas vocês não entendem da graça de Deus. Onde ninguém fica sem comer, onde ninguém fica sem se alimentar, onde ninguém fica nu, ao vento, ao relento, no frio do inverno de São Paulo, que aliás começa hoje. Se você não tem dinheiro, você não sobrevive na Laodiceia. Se você não tem sobrenome, você não sobrevive na Laodiceia. Se você não tem diploma certo, e se você não tem QI, você não sobrevive na Laodiceia. Se você não faz parte do mercado, se você não tem documento, carteira de trabalho, não tem currículo, você não sobrevive na Laodiceia. E Jesus está dizendo, no reino do meu Pai não. No reino do meu Pai há pão, há leite, há vinho, e todo mundo pode vir buscar a sua roupa, pode vir buscar o seu abrigo, pode ser acolhido aqui, porque no reino do meu Pai as coisas não têm custo, não têm preço, não funcionam na base da troca do comércio, do consumo, da vantagem, do lucro, da exploração de um sobre o outro. É uma outra coisa. Meu amigo em Recife começou a levar clínicas para os rincões do sertão. E descobriu que o governo paga o salário de um médico, que deveria estar lá das 9 da manhã às 18 horas. Mas o salafrário do médico, ele chega lá às 10h30, fica até às 11h30, e depois vai almoçar em casa. E no dia seguinte não vem trabalhar. E o dinheiro que o governo destina para o remédio da população pobre do sertão de Pernambuco é desviado. Então meu amigo inventou o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dinheiro da minha igreja, comprar remédio, vou convidar médicos da minha igreja que queiram ir lá atender a população carente. Ótimo, não é? Mais ou menos, porque a máfia do desvio do dinheiro do remédio e a máfia dos médicos dizem para ele, não se mete nisso, não põe a sua igreja aqui não. Aqui é a Laodiceia. Aqui não tem generosidade e solidariedade, aqui funciona na bala. Aqui é a Laodiceia. Aí Jesus diz assim, é por isso que vocês são ricos, mas vocês olham em volta de vocês, está cheio de gente pobre, miserável e digna de compaixão, e os mais pobres são vocês, que inclusive são cegos. Vocês são serpentes e construíram uma cidade, à imagem e à semelhança da serpente. Mas na verdade vocês são filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E como Deus ama os seus filhos, Ele não vai deixar vocês sem repreensão, sem disciplina. E isso é sabedoria rabínica, desde os provérbios, desde o Deuteronômio, da lei de Moisés, da Torá. O pai repreende o filho a quem ama. Pai que não repreende o filho é um irresponsável. Pai que não educa o filho é um irresponsável. E filho que não sofre disciplina e repreensão
é como um bastardo, é como se não tivesse pai nem mãe. Então a Bíblia Sagrada diz, Deus não tem bastardos. Deus nos olha como seus filhos e vai nos repreender. Então Jesus, que vem como um caixeiro viajante ensinando uma nova lógica de sociedade, ele vem como pai. E ele diz assim, ei serpentinhas, eu vou ensinar vocês a viverem como filhos do Deus Altíssimo. Eu vou repreender vocês. Eu vou disciplinar vocês. Eu vou educar vocês, porque diferentemente dos bichos, nós precisamos ser educados e formados. O meu professor me ensinou isso. Ele disse o seguinte, se você pegar um gatinho, colocar um pires com leite, uma caixinha de terra, o gatinho, ele vai tomar o leitinho no pires, fazer o cocôzinho na caixinha e cobrir com terrinha o cocôzinho na caixinha. Agora, se você pegar um bebezinho, colocar um pires de leite, uma caixinha com terra, ele vai dar uma porrada no pires, derramar o leite e comer a terra. Porque gatinhos são determinados geneticamente. Seres humanos precisam ser formados, nutridos, acolhidos, desenvolver a sua humanidade e principalmente desenvolver uma humanidade à semelhança de Cristo, para que a imagem de Deus se veja em nós. Então Jesus chega em Laodiceia como um caixeiro viajante, chega como um pai que educa e forma os seus filhos, mas ele chega também como um peregrino em busca de acolhimento, de hospedagem, cansado de um dia de viagem, querendo uma casa que o receba e partilhe com ele a mesa. É como se Jesus estivesse dizendo, ei, igreja de Laodiceia, vocês estão iguaizinhos à cidade de vocês. Vocês estão competitivos, individualistas, vocês também são darwinistas, vocês também têm estratificação social na igreja de vocês, vocês estão parecidos com serpente, mas vocês são filhos de Deus, então aprendam, arrependam-se, tornem-se filhos de Deus. E vamos ver se vocês aprenderam. Tem alguém batendo a sua porta, dizendo, estou à porta e bato. E Jesus chega como andarilho. Jesus chega como um peregrino. E vamos ver se a igreja acolhe esse Jesus que está do lado de fora. E como é que Jesus nos chega? A Bíblia Sagrada diz que quando Esaú e Jacó, que eram dois irmãos desafetos, se reconciliaram, Jacó olhou para Esaú e disse, contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus. A partir daí desenvolve-se na Bíblia Sagrada uma compreensão claríssima. E que Jesus leva quase que a termos absolutos. Vocês que me serviram, venham para o reino bendito do meu Pai. Quando foi que te servimos? Quando vocês fizeram a um pequenino, vocês me serviram. O que vocês não sabem é que o peregrino que batia a sua porta, pedindo para participar da sua ceia e encontrar abrigo na sua casa, o que vocês não sabiam é que era eu, mas era. Porque eu passei aí pela sua cidade como um caixeiro viajante, dizendo que havia necessidade de se construir um novo jeito de ser sociedade, baseada na graça, na gratuidade, na solidariedade, na compaixão do reino de Deus. Eu passei aí também na sua cidade, ensinando pessoas, cobrindo a sua nudez astuta com minhas vestes brancas. Eu passei aí na sua cidade, fazendo com que os cegos voltassem a ver. E eu os ensinei a viverem como filhos, à imagem e semelhança do meu Pai. Mas depois eu também passei aí na sua cidade, como peregrino, e bati na sua porta, para ver se você tinha aprendido a ser igreja de Jesus no meio de Laodiceia. Essa é a palavra de Deus para nós hoje à noite. Se queremos um encontro com Jesus, desculpem. A gente tem que abrir a porta para o órfão,
para o estrangeiro, para a viúva, para o segregado, para o que é alvo e objeto de racismo, porque está sendo agredido pelo seu estilo de vida, pelos que estão sendo agredidos pela sua identidade de gênero. Nós não somos a comunidade que bate, nós somos a comunidade que abraça. Os peregrinos estão batendo a nossa porta dizendo: me deixe entrar. Dietrich Bonhoeffer diz que Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro, na face do nosso semelhante. É assim que Jesus vem para nós. A igreja de Laodiceia, eu já estou até imaginando, essa igreja de Laodiceia. Templo com ar-condicionado, telão, banda, berçário, ministério infantil, Laodiceia Kids. E todo mundo bem vestido, perfeitamente integrado no sistema econômico, financeiro, no mercado, lutando para ser alguém em Laodiceia, matando um leão por dia. E vem Jesus e diz: oh, para. Aqui é a comunidade do reino de Deus, é o ambiente da graça de Deus, é onde todo mundo come e bebe sem dinheiro e sem custo, porque aqui é o ambiente da dádiva de Deus. Aqui é a casa dos que foram transformados de serpentes em filhos à imagem e semelhança de Deus. E aqui é a casa que, quando Jesus, na face de um peregrino, bate a porta, ele é bem-vindo para cear conosco. Que experiência maravilhosa, quando a gente consegue viver isso com mais densidade e profundidade aqui entre nós. Não fosse a igreja isso, eu também estaria lá do lado de fora. Então que Deus faça da nossa comunidade, nessa Laodiceia que é São Paulo, uma igreja em que Jesus não está do lado de fora, está à mesa ceando conosco, em que a imagem de Deus pode ser vista em nós, em que a graça de Deus é abundante e faz de nós aquilo que nós somos. Que seja assim para você, para mim, para a sua casa, para a sua família, para todos nós, hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém.